Sabias que um fundo de emergência é uma coisa que qualquer pessoa, independentemente de ser investidor ou não, deva ter? E porquê que ele está a ser tão falado este ano e no ano passado, desde que o Covid começou? Bem, fica por aí que eu vou-te explicar tudo sobre o fundo de emergência já a seguir. O meu nome é Pedro Santos, sou o criador do Ser Riquinho e se ainda não tens um fundo de emergência, então promete-me, por favor, que no final deste vídeo vais começar a criar o teu. Um fundo de emergência, tal como o nome diz, é um montante que tu tens reservado exclusivamente para imprevistos ou eventualidades. Okay? Em bom português é aquilo que nós chamamos de um pé de meia que te vai dar algum folgo financeiro em caso de uma emergência. Infelizmente, por causa desta pandemia de Covid-19 e dos seus obrigatórios confinamentos, muitas pessoas ficaram sem as suas principais fontes de rendimento, não é? Ou então viram-nas ser parcialmente cortadas no caso das pessoas que entraram em layoff. Empregados de bar, de discotecas, de restaurantes, empregados de lojas, de ginásios, todos eles, de certeza que passaram, ainda estão a passar algumas dificuldades, não é? Porque a economia também ainda vai demorar muito tempo até voltar àquilo que estava anteriormente. Talvez nunca se tenha falado por causa disto tanto num fundo de emergência, porque as pessoas que anteriormente tinham feito um esforço financeiro para conseguir criar esta reserva, esta rede de segurança para o caso de uma eventualidade que veio, neste caso do Covid, a surgir, conseguiram ter algum folgo financeiro nesta época. Esta imagem aqui representa perfeitamente aquilo que é o fundo de emergência, que é partir o vidro apenas em caso de emergência. Então, e quando é que eu devo exatamente usar o fundo de emergência? O fundo de emergência deve ser usado apenas em casos de extrema necessidade e que o teu orçamento familiar não consiga cobrir essas despesas. Imagina casos de uma emergência médica, ou uma perda de emprego e dos respectivos rendimentos, ou então de reparos da casa ou do carro que surgiram repentinamente, ou então até se tiveres um negócio próprio e tiveres com dificuldades nele, não é? Também podes utilizar o fundo de emergência para cobrir essas dificuldades. Se no teu orçamento familiar em que tu estipulas, imagina que dos teus rendimentos X vão para a gasolina, outros X vão para a alimentação, se a parte da percentagem em que tu tens destinada a gastos gerais, não é? Gastos para tu usares bem como entenderes, se essa percentagem não conseguir cobrir as despesas que te surjam no imprevisto, então tu aí sim podes usar o fundo de emergência que criaste, ok? Então e quanto é que é o valor desse fundo de emergência? Bem, essa deve ser a pergunta que mais gente faz quando quer montar o seu fundo de emergência, né? Afinal, quanto é que eu devo juntar? Bem, o valor depende muito dos teus gastos pessoais e do teu estilo de vida. As boas práticas aconselham que tu juntes entre 6 meses a 1 ano das tuas despesas mensais, ok? Imagina que tens todos os meses como gastos 500 euros. Então tu vais querer ter um fundo de emergência que cubra entre 6 a 12 meses esses 500 euros que gastas mensalmente, não é? Ou seja, vai andar um valor à volta de 3.000 euros para o caso dos 6 meses e de 6.000 euros para o caso dos 12 meses. A maneira mais eficiente de se fazer isto é criando uma fotografia exata das tuas despesas. Ou seja, tu agarrares numa folha Excel e durante 3 meses colocares todas as despesas que tu tens durante o mês. E todas aquelas como os cafés, as bebidas, as pastilhas, tudo isso, tu anotas numa folha Excel. Ao final desses 3 meses vais então fazer uma média das despesas que gastas no mês e isso vai-te dar o teu valor base, que é o valor que tu vais ter como referência para criar o fundo de emergência, ok? Se quiseres fazer de 6 meses, então vai ser 6 meses esse valor que tu estipulaste no Excel. Se for um fundo de 12 meses, então vai ser 12 vezes esse valor. E eu recomendo fazer-se isto porque muitas pessoas, incluindo eu, da ideia que elas têm daquilo que gastam no mês até aquilo que realmente gastam, ainda vão muitas vezes algumas dezenas ou até centenas de euros, né? Eu também, antes de criar assim um Excel onde colocava todas as minhas despesas, eu pensava que gastava muito menos do que aquilo que realmente gastava. Okay, então, e onde é que eu aplico o fundo de emergência? O fundo de emergência deve ter 2 regras essenciais, que é estar aplicado num sítio seguro e de baixo risco, e também a ter liquidez no máximo até ao dia seguinte, ok? Ou seja, a possibilidade de tu hoje teres um imprevisto e no máximo até amanhã, até ao dia seguinte, tu conseguires resgatar esse dinheiro. Como o objetivo do fundo não é ser rentabilizado, então o dinheiro deve estar aplicado num sítio seguro e de muito pouco ou então nenhum risco associado. E deve também estar guardado numa aplicação bastante líquida, ou seja, porque o imprevisto surge repentinamente, não é? Surge do nada e tu precisas de rapidamente ter acesso ao dinheiro e por isso é que ele tem de ser bastante líquido.
Esta liquidez é a facilidade com que nós temos em trocar um ativo por dinheiro. Uma casa, por exemplo, é um ativo muito pouco líquido, porque tu até conseguires efetivar a venda e transformares o teu ativo em dinheiro ainda demora algum tempo, não é? Enquanto que, por exemplo, um depósito a prazo que tenhas é um ativo bastante líquido porque consegues muitas vezes mobilizar o teu dinheiro para a tua conta corrente até na própria hora. Na passada crise de 2008, muitas famílias tinham aplicado os seus fundos de emergência em PPRs. E os PPRs até não há muito tempo só podiam ser mobilizados quando a pessoa chegava à idade da reforma. Então o que aconteceu foi que muitas pessoas que estavam a passar por dificuldades e por cortes nos seus rendimentos, apesar de terem muito dinheiro guardado nos PPRs, não estavam a conseguir fazer face às despesas do seu dia-a-dia, não é? Incluindo pagar o crédito à habitação. Isso levou a uma alteração na legislação em 2013 para que as amortizações do crédito à habitação tivessem incluídos nos resgates dos PPRs sem haver qualquer penalização para a pessoa, não é? Vamos então agora ver algumas das melhores aplicações para tu colocares o teu fundo de emergência. Um deles são os depósitos a prazo, porque é um produto que é bastante líquido e seguro. Seguro porque imagina que o banco vai à falência. O Estado dá-te uma garantia de reembolso do teu dinheiro até um limite de 100 mil euros. E é líquido porque na maior parte dos depósitos a prazo tu consegues mobilizar o dinheiro para a tua conta à ordem a qualquer momento. É verdade que atualmente a maioria dos depósitos a prazo não rende muito, não é? Rende à volta de quase 0%, mas muitos bancos estão a fazer alguns depósitos promocionais que te garantem uma taxa de juros perto de 1%. Atualmente tens, por exemplo, o Banco Best, que está a fazer um depósito promocional para novos clientes com uma taxa de juros de 1,5%, e o Banco Carregosa e o Banco Buy Europa estão a fazer com uma taxa de juros de 1%. Aqui é importante ler-se bem a FIN dos produtos, ou seja, a ficha de informação normalizada, onde está todos os aspectos técnicos de cada produto. Isto porque nós queremos que um fundo de emergência tenha como principal requisito a liquidez, não é? A mobilização antecipada. E em alguns casos estes depósitos a prazo pode não acontecer eles permitirem essa tal mobilização. Outro tipo de produto são os certificados de aforro, que é um produto de poupança que tem como base a dívida pública portuguesa, ou seja, tu estás a emprestar dinheiro ao Estado português. E aqui o risco é muito baixo, não é? Porque o risco do Estado falir é muito pouco. Este produto é atualmente um dos mais procurados pelos portugueses para colocar o seu fundo de emergência porque ele dá a garantia total do dinheiro que tu colocaste. Aqui é preciso ter atenção apenas ao período mínimo de investimento no certificado de aforro, que são 3 meses. Ou seja, tu durante 3 meses não podes mobilizar o dinheiro que aplicaste. Outro produto para colocares o teu fundo de emergência são os fundos de tesouraria, que são aplicações de curto prazo e de elevada liquidez, como tradicionalmente os títulos de dívida pública. Então, e depois de eu usar o fundo de emergência? Quando usamos uma parte do fundo de emergência ou ele por inteiro, há então que repô-lo novamente, não é? Que é para estarmos prontos para novos desafios financeiros. Já dizia o velho sábio, mais vale prevenir do que remediar. Não te esqueças então de subscrever o canal e se gostaste do vídeo deixa o like, que é para chegar a mais pessoas que precisam de saber o que é o fundo de emergência. Bem, um abraço e bons investimentos.